Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Prova Final. Eu sou Fabiano Melo, professor de Direito Ambiental e Direito Urbanístico da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, a Rede LFG. O programa Prova Final é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede LFG de Ensino. O nosso programa, ele se divide em 3 partes, em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia, um assunto, uma temática que eu escolhi abordar com vocês hoje. Em nosso segundo bloco, pergunte ao professor. Este é o momento que vamos responder às dúvidas, aos questionamentos, às perguntas que foram enviadas pelos nossos amigos em todo o país. Aliás, você que está nos acompanhando neste momento, se quiser enviar a sua dúvida, a sua pergunta para a nossa produção, anote o nosso e-mail, provafinal@aesapar.com. E, finalmente, temos o terceiro e último bloco, o X da questão. Vamos responder 2 questões adaptadas para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, para o exame da OAB. Nossa discussão, o tema do dia é a Lei 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos abordar quais são os objetivos, os princípios, os instrumentos de uma das mais importantes leis ambientais dos últimos tempos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Qual é a sua importância e a sua aplicação no nosso dia a dia? O que é a logística reversa? Ou ainda, a responsabilidade dos geradores de resíduos sólidos? Esse e outros assuntos vamos discutir no tema do dia. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse é o tema do dia. Após quase 20 anos de discussões no Congresso Nacional, finalmente foi aprovada a Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma das mais importantes leis, não só na área ambiental, mas também uma lei com profunda incidência no nosso dia a dia e nas atividades econômicas. E aí você pode estar se perguntando, Fabiano, 20 anos para aprovar uma lei de resíduos sólidos? 20 anos. Isso em decorrência da complexidade, da importância das discussões sobre os resíduos sólidos na nossa sociedade, no mundo contemporâneo. Chego a afirmar que esse é um dos principais desafios urbanos, um dos principais desafios das nossas cidades, a geração de resíduos sólidos, que ocorre conosco, nos resíduos domiciliares, na sua casa, o lixo que você produz, até mesmo os resíduos aí de atividades econômicas, como a indústria, a construção civil, mineração, transportes, serviços de saúde, entre outros. Por si só, isso mostra a importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos como um grande desafio para todos nós. Um grande desafio reduzir os resíduos sólidos no mundo atual. Por isso que falamos em consumo e produção sustentável. Por isso que abordamos licitações sustentáveis. Essas temáticas todas estão aí envolvidas com as discussões sobre os resíduos sólidos. A Lei 12.305 de 2010, ela vai trazer os princípios, os objetivos, os instrumentos para efetivar em todo o país uma política nacional de resíduos sólidos. Tudo bem? Ela traz os objetivos, os instrumentos e os princípios que norteiam toda a política nacional de resíduos sólidos. E a discussão do tema do dia, sem dúvida, passa
pelos princípios, pelos instrumentos, pelos objetivos. Qual é o campo, qual é o objeto da Lei 12.305 de 2010? O objeto são os resíduos sólidos, por evidente. E aí você pode estar se perguntando, Fabiano, o que é um resíduo sólido? Doutoras e doutores, resíduo sólido significa toda matéria, toda substância, todo bem ou objeto descartado resultante das atividades humanas em sociedade. Então, matéria, objeto de descarte na nossa sociedade, nós vamos chamar de resíduos sólidos. Agora, muito cuidado para não confundir resíduo sólido com rejeitos. Quando eu falo em rejeitos, é o resíduo sólido que não tem mais tratamento. A ideia, a concepção da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos é reduzir os resíduos sólidos, a produção de resíduos sólidos. Para ser mais direto, como é que se estrutura a concepção da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Primeiro, a não produção de resíduos sólidos. A não geração de resíduos sólidos, melhor dizendo, a não geração. Segundo, a redução. Terceiro, a reutilização. Quarto, a reciclagem. 5, o tratamento dos resíduos sólidos. E, finalmente, número 6, a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos. Lembrando que rejeito é o resíduo que já não cabe mais tratamento. Vamos recapitular? Toda a concepção da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos se dá, primeiro, a não geração de resíduos sólidos. Não gerar resíduos sólidos. Ah, não é possível. Então vamos reduzir. Outra hipótese, reutilizar. Ou mais, reciclar. Ou tratar os resíduos sólidos. Não sendo possível, e aí sobra finalmente a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, essa é a estrutura, o pensamento que norteia a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não vamos confundir resíduos sólidos com rejeitos. Rejeito é o resíduo que já não cabe mais tratamento. E, como eu pontuei logo no início do tema do dia, pela complexidade, pela importância das discussões que versam sobre o lixo, sobre resíduos sólidos na nossa sociedade, a concepção é não gerar. Se não for possível gerar, reduzir. Eu posso reutilizar ou reciclar? Se não der, o tratamento dos resíduos sólidos e, finalmente, a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos. Estou recapitulando porque esse é um ponto fundamental na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos abordar agora os princípios, depois os objetivos e, finalmente, os instrumentos da política nacional. Vamos começar com os princípios. Quais são os princípios que norteiam a política nacional de resíduos sólidos? Bom, os princípios do direito ambiental aparecem, claro, os princípios clássicos do direito ambiental, todos eles estão aí previstos na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E quais são eles? Temos o princípio da prevenção, o princípio da precaução, dois princípios clássicos, né? Prevenção e precaução. Temos ainda o princípio do desenvolvimento sustentável, famoso princípio do direito ambiental. Temos o princípio do poluidor pagador, o princípio do protetor recebedor, a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos. E o que é a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos? Ora, visão sistêmica é que eu tenho que considerar as variantes ambiental, econômica, social,
tecnológica, cultural e de saúde pública. Quando eu falo na gestão dos resíduos sólidos, eu tenho que articular todas essas variantes. Não é só pensar no ambiental, eu tenho que pensar no ambiental, no econômico, no social, no cultural, no tecnológico e na saúde pública. Tudo isso tem que estar previsto aí na visão sistêmica na gestão de resíduos sólidos. Mas tem mais princípios. Temos também a ecoeficiência, temos também a cooperação entre o poder público, o setor empresarial e os diversos segmentos da sociedade, todo mundo participando da gestão dos resíduos sólidos. Olha, na cooperação, poder público, setor empresarial, que é afetado decisivamente, e os diversos segmentos da nossa sociedade. Temos também a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Temos o reconhecimento do resíduo sólido, reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, que promove o trabalho, a renda e a própria cidadania. Esse é um ponto importante. Quando eu reconheço o resíduo sólido, reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, que promove o trabalho, que promove a renda e a própria cidadania, ora, é o reconhecimento das cooperativas, dos catadores aí que nós temos pelo país. Essas cooperativas têm um trabalho importantíssimo de cidadania, de viés econômica, aqueles que estão nessas atividades e que merecem todo o nosso respeito pelo trabalho que desenvolvem. Olha, então reconhecer o resíduo sólido, reutilizável e reciclável como um bem econômico e com valor social. A importância dessas cooperativas, né, para a atuação aí da política nacional. Por isso, a ênfase que nós damos aqui a esse ponto. No mesmo sentido, o respeito às diversidades locais e regionais também é um princípio da Lei 12.305 de 2010. Temos o direito da sociedade à informação e ao controle social. E, finalmente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. São esses aí os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esses princípios, para aqueles que querem acompanhar diretamente na lei, esses princípios estão albergados no artigo 6º da Lei 12.305 de 2010. E qual é o grande objetivo da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos? O grande objetivo, sem dúvida alguma, é a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Ora, quando nós temos uma lei para a gestão dos resíduos sólidos, a preocupação é com a saúde pública, com a saúde de todos nós e com a qualidade ambiental. Por evidente que nós temos outros objetivos na política nacional, mas eu quero destacar basicamente esse: a proteção à saúde pública e a qualidade ambiental. Temos também vários instrumentos da Lei 12.305 de 2010. Mas eu quero destacar um instrumento em especial: os planos de resíduos sólidos. Quero destacar os planos de resíduos sólidos. E aí você pode perguntar: Fabiano, o que são os planos de resíduos sólidos? Esses planos de resíduos sólidos vão ser elaborados pelo poder público, bem como pelas pessoas jurídicas que geram resíduos sólidos. Então vamos trabalhar, neste momento, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os planos estaduais de resíduos sólidos, os planos municipais e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Dentre os vários instrumentos, dentre os planos, o destaque, neste momento, é para o Plano Nacional, os planos estaduais, os planos municipais e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. O que é, como se configura
o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele vai ser elaborado pela União, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente. Quem elabora o Plano Nacional é a União, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente. Ele vai ter prazo indefinido, porém, um horizonte de 20 anos e deve ser atualizado a cada 4 anos. Vamos recapitular? O Plano Nacional é elaborado pela União. Ele tem prazo indeterminado, mas um horizonte de 20 anos e deve ser atualizado a cada 4 anos. Então, compete à União elaborar o Plano Nacional. Esse Plano Nacional tem um conteúdo mínimo, por evidente. Em aspectos gerais, ele vai fazer um levantamento de qual é a situação dos resíduos sólidos no país, no Brasil, colocar as metas, as prioridades, os instrumentos, tudo aquilo para poder ter, no âmbito nacional, o gerenciamento dos resíduos sólidos. Temos também os planos estaduais de resíduos sólidos. Planos estaduais. Cada estado da federação deve elaborar o seu plano estadual de resíduos sólidos. Esse plano estadual deve abranger todo o território do estado membro. Todo o território. E aí você pode perguntar, qual é o prazo? Também indeterminado. Tem que ter um horizonte de 20 anos e ser atualizado a cada 4 anos. No mesmo sentido, indeterminado, um horizonte de 20 anos e ser atualizado a cada 4 anos. É importante que o Estado-membro tenha o seu plano estadual de resíduos sólidos para que ele possa receber os recursos da União no que se refere ao gerenciamento dos resíduos sólidos. A União, por evidente, detém os maiores recursos financeiros e para o Estado poder recebê-los, se faz necessário a confecção do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. E qual é o conteúdo? No mesmo sentido, é um levantamento de qual é a situação daquele Estado, do seu território, vai propor as metas, as medidas, de forma aí a não gerar, a reduzir, a reutilizar, reciclar o tratamento ou a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Tudo bem? Temos os planos municipais de gestão aí integrada de resíduos sólidos. O município, sem dúvida alguma, ocupa uma posição importantíssima no que se refere à gestão dos resíduos sólidos. Basicamente, isso ocorre aonde? No município, nas cidades. E os municípios, igualmente, devem elaborar o seu plano integrado de resíduos sólidos. Ok? Seus planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Mas há um ponto importante. Quando nós falamos dos municípios, a maioria dos municípios do nosso país tem menos de 20 mil habitantes. Menos de 20 mil habitantes. Neste caso, eles podem elaborar planos simplificados. Um município com menos de 20 mil habitantes no nosso país pode elaborar planos simplificados de gestão de resíduos sólidos. Planos simplificados. Agora, cuidado. Mesmo que o município tenha menos de 20 mil habitantes, se ele se enquadrar em uma das 3 situações que eu vou relacionar agora, ele é obrigado a fazer o plano na sua integralidade. E quais são as 3 situações de municípios com menos de 20 mil habitantes que devem elaborar o plano aí de gerenciamento? Primeiro, município com menos de 20 mil habitantes e que esteja em área de especial interesse turístico. Neste caso, não importa, se o município tem menos de 20 mil habitantes, mas está em área de especial interesse turístico, ele tem que elaborar o plano completo. Ele não pode adotar
o plano simplificado. Uma outra situação, município com menos de 20 mil habitantes, mas que tem obras e empreendimentos que causam impacto nacional ou regional. E aí você pode perguntar, Fabiano, o que são os empreendimentos de impacto nacional e de impacto regional? Empreendimentos, obras e atividades de impacto nacional são aquelas que pegam Brasil e outros países. Se o município tem menos de 20 mil habitantes, está em região de fronteira, e tem uma obra, uma atividade aí de impacto nacional que pega Brasil e outros países, bom, não vai poder adotar o plano simplificado. E o impacto regional? O que é impacto regional? Pega 2 ou mais estados. Por exemplo, Minas Gerais e Bahia, Paraná e São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Se eu tenho uma obra, uma atividade, um empreendimento que pega 2 ou mais estados, neste caso, é impacto regional. Esse município não pode adotar o plano simplificado. E, finalmente, aquele município com menos de 20 mil habitantes, total ou parcialmente ocupado por unidades de conservação. Sendo o município com menos de 20 mil, com unidades de conservação, neste caso, não pode adotar o plano simplificado. E aí você pode perguntar, Fabiano, o que é uma unidade de conservação? As unidades de conservação, elas estão previstas na Lei 9.985 de 2000. Temos várias espécies de unidades de conservação. Na verdade, 12. Temos 12 espécies de unidades de conservação previstas na Lei 9.985 de 2000. Alguns exemplos rápidos. Parque Nacional é uma unidade de conservação, Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, entre outras, são unidades de conservação. Se o município tiver aí total ou parcialmente unidade, também não pode adotar o plano simplificado. Tudo bem? Alguém pode perguntar, mas qual a razão da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos ter escolhido os municípios com menos de 20 mil habitantes? Olha, na verdade, usou a mesma lógica do Estatuto da Cidade e a lógica constitucional no capítulo da política urbana. O artigo 182, parágrafo 1º da Constituição de 1988, relaciona que os municípios com mais de 20 mil habitantes devem possuir obrigatoriamente plano diretor. Plano diretor é uma lei aprovada pela Câmara Municipal que disciplina as questões urbanas, que dá um ordenamento urbano. E menos de 20 mil não precisa ter plano diretor. Penso que essa tenha sido a lógica da Lei da Política Nacional ao referenciar os municípios com 20 mil habitantes. E, finalmente, temos os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. O que são os planos de gerenciamento de resíduos sólidos? Esses planos, doutoras e doutores, devem ser elaborados por pessoas jurídicas, de direito público, de direito privado, que têm atividades que geram uma quantidade aí substancial, um volume de resíduos sólidos e demandam a confecção, pelas suas atividades, de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Quais são as atividades sujeitas à elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Quais são as atividades que geram resíduos sólidos e que estão sujeitas à elaboração do plano de gerenciamento de resíduos? Olha, resíduos industriais, resíduos de saúde, na área de saúde, hospitais, clínicas, resíduos de mineração, pesquisa, extração, beneficiamento de minério, né? Então, resíduos de mineração,
ou ainda resíduos de serviços públicos de saneamento básico. Esses devem aí elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Mas só essas atividades? Não, temos mais. E quais são elas? Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que tenham aí resíduos perigosos ou que não sejam perigosos, mas que em decorrência da natureza, do volume, estão acima dos domiciliares. Será necessário a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. No mesmo sentido, resíduos de construção civil pode demandar a confecção do plano de gerenciamento no caso da construção civil. De serviços de transporte, como portos, aeroportos, alfândega, a questão rodoviária, ferroviária, pode ter aí um plano de gerenciamento dos seus resíduos. E, finalmente, as atividades agro-silvo-pastoris. Atividades agro-silvo-pastoris, como, por exemplo, as atividades agropecuárias. Então, essas atividades, pelas suas características, pelo volume, pela natureza, estão sujeitos à elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Pessoal, fundamental que eles possam pensar como é que vai se desenvolver aí todo o processo de gestão, de gerenciamento dos seus resíduos sólidos. Esses são, então, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. E com isso, nós vamos encerrando o nosso tema do dia, onde acompanhamos os princípios, o objetivo principal da Política Nacional de Resíduos Sólidos e um dos instrumentos mais importantes dessa lei, que são os planos de resíduos sólidos. Falamos do Plano Nacional, dos planos estaduais, dos planos de gestão integrada nos municípios e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. E chegamos agora ao nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. É neste momento que respondemos às dúvidas, aos questionamentos, às perguntas que foram enviadas pelos nossos telespectadores em todo o país. E você que está nos acompanhando, quer mandar a sua dúvida, a sua pergunta? Anote o e-mail da nossa produção, provafinal@aesapar.com. Recapitulando, provafinal@aesapar.com. Mande a sua pergunta. E vamos então às questões que foram formuladas. Vamos para a primeira. Professor, qual a classificação dos resíduos sólidos? Olha que pergunta importante. Qual a classificação dos resíduos sólidos? A Lei 12.305 de 2010, no seu artigo 13, nos traz essa classificação. E como podemos dividir os resíduos sólidos? Basicamente de duas formas, quanto à origem e quanto à periculosidade do resíduo sólido. No que se refere à origem do resíduo sólido, nós temos aí 11 classificações possíveis. E eu vou relacionar com vocês aqui algumas delas. Podemos ter resíduos domiciliares. Os resíduos domiciliares são os resíduos aí das nossas residências, das nossas casas. Nossas casas podem gerar resíduos domiciliares. Temos também resíduos de limpeza urbana, a varredura, a limpeza de ruas, de praças, de logradouros públicos. Então, uma segunda aí espécie, nós temos resíduos de limpeza urbana. Temos os resíduos sólidos urbanos. Quando eu falo em resíduos sólidos urbanos, eu estou congregando tanto a limpeza urbana, quanto os resíduos domiciliares. Temos os resíduos
dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. Então, os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes ou aqueles prestadores de serviços também podem gerar resíduos sólidos. Temos os resíduos da área de saúde, os resíduos de atividades da área de saúde, como hospitais, clínicas. Temos os resíduos desta área. Temos os resíduos industriais do processo produtivo. Olha, resíduos industriais. Temos os resíduos da construção civil. Acho que aqui é autoexplicativo, né? Os resíduos da construção civil. Os resíduos das atividades agro-silvopastoris. Atividades agro-silvopastoris. Atividades agropecuárias. Por exemplo, temos os resíduos decorrentes dessas atividades. Resíduos de serviços públicos de saneamento urbano. Serviços públicos de saneamento urbano podem gerar aí resíduos sólidos. Temos resíduos de atividades de mineração, de pesquisa, de extração, de beneficiamento de minérios. Podem gerar resíduos. Temos também resíduos de atividades de transportes. Os resíduos de atividade de transportes, nós temos aí os portos, os aeroportos, a alfândega, né, os serviços aí, as instalações alfandegárias, rodoviárias, ferroviárias, são resíduos gerados nos serviços de transportes. Então esta é uma classificação possível, a classificação no que se refere à origem. Vamos recapitular? Resíduos domiciliares, resíduos de limpeza urbana, resíduos sólidos urbanos, resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, resíduos de serviços públicos de saneamento básico, resíduos da área de saúde, resíduos industriais, resíduos de construção civil, resíduos de atividades agro-silvopastoris, resíduos de mineração e resíduos de atividades de transportes. Aí nós temos, então, a classificação dos resíduos sólidos no que se refere à sua origem, ok? Origem. Mas temos também no que se refere à sua periculosidade. E aí é bem simples. Resíduos sólidos perigosos e resíduos sólidos não perigosos. É uma classificação bem simples, perigosos e não perigosos. Os perigosos, rapidamente, pessoal, são aqueles que podem causar câncer, que são inflamáveis, corrosivos, de alta toxicidade, entre outros aspectos. Então, no que se refere à classificação dos resíduos sólidos quanto à periculosidade, perigosos e não perigosos. Vamos então para a próxima pergunta. Professor Fabiano Melo, o senhor poderia explicar o que é a logística reversa? Logística reversa. Olha que pergunta importante. Um dos principais instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos é, sem dúvida, a logística reversa. E junto com a logística reversa, uma discussão sobre a responsabilidade pós-consumo. O que é a logística reversa e o que é a responsabilidade pós-consumo? Pessoal, as atividades econômicas estão preocupadas, evidentemente, com o lucro. Então, os fabricantes, os importadores, os distribuidores, os comerciantes lançam o seu produto no mercado, por evidente, sobre a viés econômica. Mas nós sabemos que muitos produtos, uma vez lançados no mercado e após o seu consumo, podem causar problemas ambientais. Podem causar degradação, podem causar problemas na esfera ambiental. E aí é necessário pensar na responsabilidade pós-consumo, após o consumo. E um dos grandes instrumentos para balizar essa discussão é, sem dúvida, a logística reversa.
E o que é a logística reversa? Esse importante instrumento da política nacional significa o seguinte, que aquele que está produzindo, o produtor, o distribuidor, o importador e o comerciante de alguns produtos lançam os mesmos no mercado, vão comercializá-los, vão vendê-los, mas é necessário, depois da comercialização, trazer novamente esses produtos. Olha a logística reversa, o produto vai e tem que voltar para o fabricante, o comerciante, o distribuidor, o importador. Olha, vai e volta. Por isso que nós denominamos de logística reversa. Olha, vai para o consumo, depois precisa voltar para ser dada a destinação. Vai ser reutilizado, reciclado, o tratamento ou a disposição final dos rejeitos. A logística reversa, de maneira bem simples, sem ser muito técnico, mas o importante é a compreensão do Instituto. Vai e volta. Só para exemplificar, em algumas cidades maiores aqui no país, cidades onde nós temos alguns shopping centers, que tem lá, deposite aqui suas pilhas, baterias, deposite aqui tal produto. Olha aí, ó, um exemplo da logística reversa. Então, a logística reversa, o produto vai, tem o consumo e tem que voltar. E a pergunta é, quais são os produtos sujeitos à logística reversa? Estão sujeitos à logística reversa as embalagens de agrotóxicos e aquelas embalagens perigosas, né? Onde você tem aí alguma substância, está sujeito à logística reversa. Falei nas embalagens de agrotóxicos, está sujeito à logística reversa, à devolução. No mesmo sentido, nós temos aí pilhas e baterias. Olha, pilhas e baterias igualmente sujeitas à logística reversa. Óleos lubrificantes e seus componentes. Óleo lubrificante também está sujeito? Claro, sem dúvida nenhuma. Pneus estão sujeitos à logística reversa. Pessoal, pneus, a destinação deles é importantíssima. Não podemos deixar esses pneus soltos. Está sujeito à logística reversa. Lâmpadas, olha, lâmpadas fluorescentes, de vapor, de mercúrio, essas lâmpadas também estão sujeitas à logística reversa, bem como aparelhos eletroeletrônicos, computadores, né, o monitor do computador, tudo isso está sujeito à logística reversa. Então, só recapitulando de maneira bem simples. Agrotóxicos e aquelas embalagens perigosas, pilhas e baterias, óleos lubrificantes, pneus, lâmpadas fluorescentes, aparelhos eletroeletrônicos estão sujeitos à logística reversa. Se você quiser acompanhar essa discussão na própria lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, minha sugestão de leitura é o artigo 33 da Lei 12.305 de 2010. Faça uma leitura na integralidade do artigo 33, não só o caput, mas igualmente os seus parágrafos, importante para provas, para concursos. E detalhe, o artigo 33 da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos deixa claro que a logística reversa pode ser estendida aí, de acordo com acordos setoriais, termos de compromisso ou regulamentos do poder público a outras áreas, a outros produtos. Ok? É possível ampliar aí a logística reversa. Eu reputo esse como um dos temas mais importantes da Lei 12.305 de 2010. E claro, uma vez não observando aí a logística reversa, recai a responsabilidade sobre o fabricante, atenção, fabricante, importador, distribuidor e comerciante. Vamos de novo? Quem fabrica, quem importa, quem distribui, quem comercializa. Fica aí a responsabilidade. Afirmo aos senhores e às senhoras, que a responsabilidade pós-consumo será, sem dúvida alguma, uma das temáticas mais importantes no direito ambiental. Por isso, deem atenção às discussões que versam sobre a responsabilidade pós-consumo e a logística
reversa. Vamos para mais uma pergunta? Professor Fabiano, qual é a abrangência da Lei de Resíduos Sólidos? Qual é a abrangência da Lei de Resíduos Sólidos? Doutoras e doutores, o nome já diz, é uma lei que versa sobre os resíduos sólidos. Não abrange os rejeitos radioativos. Rejeitos radioativos têm uma sistemática própria, tem uma lei própria, que é a Lei 10.308 de 2001. A Lei 10.308 de 2001 regulamenta os rejeitos radioativos. Então, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos é para os resíduos produzidos aí das atividades econômicas, né, nos nossos domicílios, os resíduos sólidos urbanos, entre outros que nós já abordamos na nossa aula. Mas, atenção, tire fora, não discuta rejeitos radioativos que tem sistemática própria. E nós temos também a Comissão Nacional de Energia Nuclear, com toda a regulamentação decorrente. Vamos para mais uma pergunta? Professor Fabiano, qual a relação entre a Lei de Resíduos Sólidos e o licenciamento ambiental? Qual a relação da Lei de Resíduos Sólidos com o licenciamento ambiental? Essa é a pergunta que nos foi formulada. Bom, é bom lembrar que atividades, empreendimentos que possam causar degradação ambiental ou atividades que são poluidoras devem se submeter obrigatoriamente ao licenciamento ambiental. E não é diferente no que se refere aos resíduos sólidos. Doutoras e doutores, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, devem integrar o licenciamento ambiental. De forma mais simples, se eu tenho uma obra, uma atividade, um empreendimento que está sendo submetido ao licenciamento ambiental em um dos órgãos que integram o Cisnama, o que é o Cisnama? É o Sistema Nacional do Meio Ambiente, os órgãos aí que nós temos no âmbito federal, estadual ou municipal, estão sendo submetidos ao licenciamento ambiental. Por evidente, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos vão ser aprovados pelo órgão ambiental licenciador. Ok? Recapitulando, tem licenciamento ambiental envolvido? Quem é que vai aprovar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Quem vai aprovar? O órgão ambiental licenciador do Cisnama, do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Agora, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele vai ser aprovado pelo município quando não submetido a licenciamento ambiental. Então, aquela obra ou atividade não precisa se submeter ao licenciamento ambiental. Quem é que vai aprovar o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos? O município, tá bom? O município. Neste caso, é o município. Submetendo ao licenciamento ambiental, o órgão licenciador do Cisnama, do Sistema Nacional do Meio Ambiente. E um último tópico, uma última sugestão. Mesmo no caso do licenciamento ambiental, o município é ouvido, tá bom? O licenciamento ambiental pode ser feito pelo órgão federal, pelo IBAMA ou pelo órgão ambiental estadual. Mas o município é ouvido no licenciamento ambiental. E vamos para a última pergunta. Professor Fabiano, o senhor poderia falar um pouco sobre os princípios da Lei de Resíduos Sólidos? Poderia explicar o que é o princípio do protetor-recebedor? Olha que pergunta abrangente. Os principais princípios. Vou dizer que todos os princípios são igualmente importantes, não tenho a menor dúvida. Os princípios clássicos, mas alguns princípios novos. E o nosso telespectador mandou uma pergunta vinculada ao princípio do protetor-recebedor. O que é o princípio do protetor-recebedor? Aquele que está protegendo o meio ambiente está sujeito a uma compensação financeira. Uma das inovações, sem dúvida alguma, da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos é prever o princípio do protetor-recebedor.
quem protege o meio ambiente, está sujeito a ter o quê? Uma compensação financeira. Alguns exemplos. No que se refere à área de preservação permanente, né, a APP ou a reserva legal, tem isenção do ITR, do Imposto Territorial Rural. Quem mantém essas áreas tem isenção do ITR. Quem institui a servidão ambiental no mesmo sentido. A lógica desse princípio, que ainda precisa se desdobrar, precisamos ter um aprofundamento teórico desse princípio, a doutrina precisa aprofundá-lo, é que aquele que protege o meio ambiente poderá ter uma compensação financeira. Esse é o princípio em largas pinceladas. E com ele, nós estamos encerrando aqui agora o nosso segundo bloco e vamos para o X da questão. Chegamos agora ao nosso último bloco, o X da questão. Vamos responder duas questões adaptadas para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB. Então vamos à questão de número 1. Assinale a alternativa incorreta. Assertiva A. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, entre outros. Esta é uma assertiva correta, porque ela trabalha a logística reversa e transcreve, em boa medida, o artigo 33 da Lei 12.305 de 2010. Está correto, pessoal, no que se refere à logística reversa. Aquele vai e volta, né? O comerciante, o fabricante, o distribuidor, o importador, lança o seu produto no mercado, precisa trazer de volta pela logística reversa. E realmente, como coloca aqui, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, agrotóxicos, todos eles estão sujeitos à logística reversa. A assertiva A está correta. Vamos para B. É princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta. Correto. A ecoeficiência, cujo conceito está aqui na assertiva B, é um princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme o artigo 6º, inciso de número 5. A ecoeficiência, doutoras e doutores, é fundamental no nosso dia a dia. Usar de acordo com o quê? Com a capacidade de suporte do planeta. Letra B, correta. Vamos para a próxima. Para a assertiva C. Considera-se resíduos sólidos o material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade a cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. A letra C nos traz o conceito legal previsto no artigo 3º da lei sobre o que é e o que são os resíduos sólidos.
Corretíssima a letra C. E vamos para a alternativa D, afinal. Estão sujeitas à observância desta lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e de rejeitos radioativos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. A letra D é o X da questão. E por que é o X da questão? Por que ela é a alternativa incorreta? A Lei 12.305 de 2010, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não versa sobre rejeitos radioativos. Não versa. A Lei de Resíduos Sólidos é somente, como o próprio nome diz, para os resíduos sólidos, excluindo os rejeitos radioativos que têm legislação própria. Estão afetos aí a CNEM, né, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e há uma lei específica para os rejeitos radioativos. Tudo bem? Letra D é o X da questão. E vamos agora para a questão de número 2. São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, exceto prevenção e a precaução são princípios? Correto. O princípio da prevenção e o princípio da precaução são realmente princípios da política nacional. Letra B. Poluidor pagador e o protetor recebedor são princípios da política nacional de resíduos sólidos. Letra C. A visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública, igualmente correta. E a letra D? A logística reversa. A letra D é o X da questão. Logística reversa não é um princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A logística reversa é um instrumento da política nacional. Cuidado para não confundir. Logística reversa é instrumento e não princípio. E você deveria ter assinalado a letra D. Onde está incorreto? O que não é princípio, a logística reversa. E com essa questão, nós vamos encerrando mais uma edição do programa Prova Final, agradecendo a sua atenção, a sua audiência. Eu queria passar a vocês o meu Facebook, o meu Twitter. O meu Facebook é Professor Fabiano Melo, facebook.com/Professor Fabiano Melo, bem como no Twitter. Se você quiser nos acompanhar nas discussões do direito ambiental e no direito urbanístico no Twitter, vou ter uma alegria em tê-lo conosco. Qual é o Twitter? Fabiano, tudo minúsculo, _prof. Recapitulando, Fabiano, _prof. Então, gostaria novamente então de agradecer a cada um de vocês, sucesso e alegrias e a sua aprovação no exame da ordem ou numa prova de concurso público. E até uma próxima edição do programa Prova Final.